Bom dia, pessoal. Hoje finalizamos a parte de neuroanatomia e da macroscopia do sistema nervoso. Nós teremos futuramente uma recapitulação dessa aula e espero assim em breve, ainda não está formalizado a programação, mas em breve, talvez, provavelmente, não sei, pelo menos até abril, a gente completar todo esse bloco da parte do segundo semestre da Anatomia Humana 2. Mas hoje falaremos de um sistema nervoso que eu já tinha comentado que sua atuação ocorre de uma forma inconsciente e em geral não é comandada pelo sistema nervoso somático diretamente, né? Então, uma forma geralmente automática e inconsciente, mas é de extrema importância para a manutenção do meio interno na homeostasia. Então, aqui a definição do sistema nervoso autônomo ou visceral, que é o sistema da vida vegetativa, integrador das atividades viscerais no sentido de manutenção da constância do meio interno. Por definição, ele é representado pelos centros e neurofibras eferentes viscerais, ou seja, os axônios motores viscerais, que inervam os músculos liso cardíaco e tecido glandular, dividido este sistema em parte simpática e parasimpática. Outros autores também incluem uma terceira divisão chamada sistema nervoso entérico, que ocorre numa forma de plexo de uma rede na submucosa do trato intestinal, dos intestinos, por isso a palavra entérico. E que também tem na verdade, também tem um comando essencialmente parasimpático. Embora cada órgão, na maioria dos órgãos, dos chamados de órgãos efetores ou efetuadores, ou órgãos-alvos, eles têm inervação mista, tanto simpática quanto parasimpática. Mas nós vamos ver a organização de ambos as partes, simpática e parasimpática, que é o foco principal desta aula. Aqui nesta imagem nós vemos um corte de um histológico da glândula suprarrenal, e onde se observa os núcleos coloridos em azul, bem escuro, o roxo, né? E o citoplasma, o roxo bem mais claro, e o avermelhado, o vermelho bem mais claro. Então esse tecido glandular, logicamente inervado pelo sistema nervoso autônomo, ele é de origem epitelial, é um tecido epitelial e secretor. O exemplo, né, é suprarrenal, mas tem vários outros, inclui também órgãos exócrinos, não somente endócrinos como a suprarrenal, mas exócrinos como pâncreas, fígado e a glândula tireoide, que é essencialmente endócrina também. Né? Falar de todos os órgãos aqui, né, dar uma outra aula só sobre o sistema endócrino. Mas aí a gente está vendo que o sistema nervoso, não só o sistema nervoso autônomo, ele faz parte de um conjunto chamado de neuroendócrino, sistema neuroendócrino, estudado também junto com os órgãos endócrinos, das glândulas endócrinas. E, além disso, temos o tecido muscular do coração, que é o miocárdio. Aqui estão as células do miocárdio, também inervação exclusiva, tanto inervação intrínseca, pelo complexo estimulante do coração, através dos nós sino atrial e atrioventricular, e com estimulação do nervo vago, parasimpática, bem como fibras simpáticas provenientes do tronco encefálico, como veremos a seguir. E essas células, logo como se pode observar, elas sofrem um processo de anastomose,
e os núcleos são centralizados no interior do seu sarcoplasma. Enquanto que as células musculares estriadas esqueléticas, os núcleos, eles não formam, eles não são centralizados, eles são periféricos ao sarcolema e não ocorrem essas anastomoses, essas uniões como se vê aqui no miocárdio. Já as células estriadas esqueléticas, as células musculares lisas não têm estriações como as estriadas esqueléticas, como tivemos já aula só sobre músculos estriados esqueléticos na parte da miologia. Essas células também de cor arroxeada são centralizadas e cada célula tem um aspecto fusiforme, ou seja, de um fuso. E também não forma essas anastomoses características de uma célula com a outra, característico do miocárdio. Então, no caso, o funcionamento desse tecido, desses três tecidos, é independente do controle da nossa vontade, é involuntário. E isso, então, é o papel do sistema nervoso autônomo, que, por sua vez, se inicia no hipotálamo, dividido em partes anterior e posterior, sendo que o hipotálamo posterior é simpático e o hipotálamo anterior é parasimpático. Aí veremos também as diferenças funcionais entre, não só anatômicas, como funcionais entre ambos os sistemas e há diferenças também farmacológicas quanto ao tipo de mediador químico ou neurotransmissor presente nas sinapses, tanto nas junções neuromusculares, neuroglandulares, como nas junções interneuronais, ou nas sinapses interneuronais. Quero dar um lembrete aqui, que essa aula aqui não será produzida uma questão que, conforme eu pedi, aula 10, Sistema Nervoso Autônomo, diferenças hoje, diferenças anatômicas, funcionais e farmacológicas do Sistema Nervoso Autônomo, e aí a entrega online das questões via e-mail, o meu e-mail que vocês já sabem, raul.fragoso@unesp.br, que é o e-mail principal, que é para receber as questões, mas pode ser enviado para os 2 outros e-mails no final, que eu vou estar mostrando para vocês. Então, montar uma questão com resposta, divisões do sistema nervoso, uma sobre medula espinal, sempre voltado ao assunto, o foco da aula, que é a macroscopia desses sistemas, de preferência. E tronco encefálico também, cerebelo, uma questão de encéfalo, então nessa ordem, pode ser em outra ordem, mas sempre apresentando uma questão de cada um desses temas. Uma questão sobre substância branca do telencéfalo e uma sobre substância cinzenta do telencéfalo. Uma questão sobre o líquido cerebroespinal, ou líquor, uma sobre nervos espinais e uma sobre nervos cranianos, que foi a última aula. Então, totais 10 questões. Eu agradeço pelo envio antecipado, já tenho recebido, alguns já me enviaram, e depois, posteriormente, eu informo, inclusive se houver alguém que houver problema de internet, que não tenha conseguido enviar dentro da data, algum problema de conexão, de hardware, mas tudo é possível, a gente pode. O ideal é entregar nessa data aqui, 15 de outubro, porque senão vai ficar muito atropelado, porque as aulas vão prosseguir, as aulas online, com a parte de esplaquinologia, Então, sistema circulatório, respiratório, digestório, urinário, genital. Então, esses blocos aí de sistemas, todos vão ser dados online, E se houver possibilidade, nós retornaremos com as aulas, então, presenciais, já da parte de osteologia e miologia que nós tínhamos dado lá no primeiro semestre, incluindo as articulações.
Bom, o sistema nervoso autônomo, ele pode ser subdividido então uma parte chamada de craniana, parasimpático craniano, e é subdividido também inferiormente na medula espinal, uma parte sacral. Essa craniana inclui exclusivamente o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui no bulbo sai um neurônio motor, logicamente motor visceral, né, porque vai para uma víscera, aqui olha a víscera, estômago. Mas qualquer víscera, não só o estômago, né, que tenha músculo liso, ou seja, uma glândula, ou o próprio coração. Então, observaremos, por exemplo, via nervo vago, um neurônio pré-ganglionar longo, tem um trajeto extenso, né, até chegar ao estômago, e o neurônio pós-ganglionar dentro da parede do estômago, na parede, ou intraparietal, ou intramural. Esse pós-ganglionar aqui, ó, é curto. E, logicamente, o espaço aqui entre o terminal axônico, ou axonal, e o corpo celular do neurônio, é enviado aqui um mediador químico. Que mediador ou neurotransmissor é esse? Em verde, as fibras colinérgicas. Então, é acetilcolina. A acetilcolina entre o neurônio pré e o neurônio pós-ganglionar parasimpático. Isso é válido também para a porção sacral do parasimpático, chamado sacral. S2, S3, S4. Somente esses 3 segmentos medulares sacrais. Neurônio pré-ganglionar, sinapse com neurônio pós-ganglionar. Então, pré que vem antes e pós que vem depois. E a mesma configuração. Essa sinapse é intraparietal ou intramural, na parede da víscera que contém músculo liso, no caso do útero, né, bem como o estômago na camada média, a túnica média é uma túnica muscular, músculo liso. Isso inclui também inervação de vasos sanguíneos ou sanguíferos, capilares, arteríolas e vênulas que transportam sangue também no interior desses órgãos, que vai ter uma inervação mista, tanto simpática quanto parasimpática. Observa-se também a inervação simpática, formada por um neurônio pré-ganglionar curto, que está localizado nas porções da medula torácica e lombar alta, ou seja, T1, segmentos medulares todos torácicos, e L1 e L2, lombares. Portanto, ocorre uma sinapse aqui neste nível, e especificamente num gânglio, vai estar localizado aqui nesse nível. Esse gânglio pode estar na forma de cadeias, formando um tronco, chamado simpático, ou mais à frente da coluna vertebral, o neurônio, o gânglio chamado de pré-ganglionar, formando também um plexo, juntamente com os ramos que saem, entram ou saem desse gânglio, formando o plexos. Os plexos, então, são chamados de viscerais, obviamente. Vejam que, pela definição, não estou incluindo vias aferentes, são vias eferentes. Então, por definição, embora as aferentes também façam parte do sistema nervoso autônomo, mas a atuação das vias eferentes é a principal. E o neurônio que está tracejado aqui em vermelho é o neurônio adrenérgico, é um neurônio longo, o axônio dele, olha a neurofibra dele, é longa, até chegar ao órgão-alvo, ou efetor, que no caso aqui é o estômago, mas também poderia ser o útero, né? Ou a bexiga, ou qualquer outra víscera. Então, essa divisão simpática é a divisão tóraco-lombar, correto? E o neurotransmissor em vermelho, que vai estar sendo enviado aqui à musculatura do estômago, no exemplo, não é mais a acetilcolina. Então, esse neurônio não é colinérgico, ele é adrenérgico. Na verdade, neurofibras adrenérgicas, quando fala adrenérgico, lembra
adrenalina, mas a adrenalina é um neurotransmissor, é uma substância que vai atuar, vai ser produzida pela glândula suprarrenal. E esse termo, adrenalina, é substituído por norepinefrina ou noradrenalina. Fica melhor falar, então, por exemplo, que isso aqui é um neurônio noradrenérgico, né? Ou neurofibra noradrenérgica. Feito isso, gente, então a gente parte para o esquema, né, do que eu havia mencionado, da divisão à esquerda aqui, a divisão simpática, e à direita a divisão parasimpática. O que está aqui listado são os órgãos efetores, órgãos-alvos. Então, os olhos, os vasos, localizados na cabeça e pescoço, no simpático e também no parasimpático, o olho e glândula lacrimal, né? Glândulas salivares, também cabeça. Aí também os órgãos torácicos e abdominais, certo? No caso do simpático e no parasimpático, incluindo os órgãos pélvicos, as vísceras pélvicas. Então, nós observamos aqui, na caso do simpático, que existe, então, o tronco, chamado antigamente cadeia paravertebral, né, ao lado da vértebra, à direita e à esquerda da vértebra, porque isso aqui é uma estrutura dupla, que é longitudinal e que acompanha a coluna vertebral, desde a região cervical mais alta até chegar a coluna vertebral a nível de cóccix, né? A vértebra mais inferior. Então, essas estruturas têm uma inervação, logicamente, tem uma inervação mista, né? Então, quando fala em olho aqui, também aparece aqui no parasimpático, mas aqui vale citar a inervação da glândula lacrimal pelo sétimo par craniano, que é o nervo facial, através do nervo intermédio, então, o componente eferente visceral faz parte do nervo intermédio, certo? Intermédio, além das fibras aferentes do nervo intermédio, responsáveis pela gustação e pela sensibilidade da mucosa, também da cavidade, parte da cavidade nasal, né? Glândula lacrimal inclui também glândulas na mucosa também, que produzem secreções na cavidade nasal. Então, é efetuada essa atividade pelo nervo facial. Então, o que essa bolinha representa aqui no tronco simpático? É o gânglio, onde ocorre sinapse, né? Se fosse no sistema nervoso central aqui, olha, nível bulbar, nível de medula espinal, esse aglomerado de corpos de neurônios que formam esses gânglios, por fora da coluna vertebral, por fora do crânio, então esses aglomerados formam substância cinzenta interna, né? Tanto no tronco cefálico quanto, não só a nível bulbar, como está aqui, né? Mas também medular. Então aqui está a nível bulbar, mas aqui inclui também o mesencéfalo e a ponte, depois a porção chamada de bulbo. Aqui faltou falar do mesencéfalo e a ponte, porque esse nervo terceiro, ele tem origem mesencefálica, é o nervo óculo-motor. Então ele é parasimpático. Ele também é eferente somático, para a musculatura extrínseca do olho, mas também vai para a musculatura intrínseca do olho. E quais são eles? Músculo ciliar, esfíncter da pupila, né? Que vai fazer a acomodação visual. Então, essas mesmas estruturas têm inervação simpática, como vemos aqui, e o coração também, olha só, é estimulado a fazer através da taquicardia acelerado, né, os batimentos cardíacos acelerados sob a atuação do simpático. Só que essa taquicardia ela é contrabalanceada pela bradicardia, que vai ser a atuação do parasimpático. Então, olha aqui o coração novamente, parasimpático, não é? À direita aqui. Assim como os demais órgãos, pulmões, né? Tanto simpático, inervação simpática, quanto parasimpática. Aqui não colocou todas as vísceras, né?
mas inclui o coração e pulmões. Então, notamos que além do tronco simpático aqui, ou cadeia paravertebral, existem gânglios pré-vertebrais, aqui são 3. O gânglio celíaco, esse mais alto, o do meio aqui é o chamado mesentérico superior, e o de baixo, mesentérico inferior. E acontece que as fibras pré-ganglionares, elas fazem primeiro sinapse no tronco, a maioria se faz nos gânglios do tronco simpático, mas algumas fibras não fazem sinapse e atravessam o gânglio e atingem esses gânglios pré-vertebrais, ou seja, o gânglio celíaco, tem um outro também junto com esse, chamado de aórtico renal, próximo ao hílio renal, né, obviamente, e a aorta, então aórtico renal, e tem então o mesentérico superior e o mesentérico inferior. Mesentéricos, porque eles estão, na verdade, no interior do mesentério, aquela membrana que nós vamos ver no sistema digestório, que faz a ligação entre a parede posterior do abdômen e as alças intestinais. Em geral faz essa ligação, mas nem sempre é presente em todas as alças intestinais. Então, tudo que a palavra entérico tem a ver com o intestino, né? Então, gânglios mesentérico superior ou cranial e inferior ou caudal. E desse gânglio, então, parte o neurônio pós-ganglionar curto, logicamente curto, né? Em contraposição ao pré, que é longo, que vai para esses mesmos órgãos-alvos, também então incluindo do trato sistema digestório, fígado, trato gastrointestinal, urinária, bexiga, o sistema reprodutor, a genitália, tanto externa quanto interna, principalmente a interna, né? Os testículos no homem e os ovários da mulher. Então, o que vai fazer? O simpático, ele vai mais atuar na estimulação, né? na estimulação em situações de emergência, em situações em que o indivíduo não está em repouso, ou em atividade cerebral intensa, né? Que envolve muito raciocínio. Então, uma atividade de atenção, atuação do simpático sobre esses órgãos. Inclui também as glândulas sudoríferas é o termo mais correto, e vasos, sejam eles linfáticos ou sanguíferos. Assim como também, não só vasos, aqui o vaso, mas canais chamados de ductos, né? Como no caso da genitália também. E também no urinário, os ureteres e a uretra. Bom, esses órgãos, então, os efetores, são localizados também na cavidade pélvica, aqui inervação parasimpática sacral, né? Então, o sacral é crânio, inervação através do tronco cefálico e através da medula sacral, dos segmentos S2, S3, S4. Enquanto que simpático é reservado a toda a porção da medula torácica, cuja substância cinzenta, onde os corpos de neurônios vão estar localizados no corno lateral da substância cinzenta, bem visível nesses segmentos torácicos. E nos segmentos lombares, lá no corno ou coluna anterior das lombares L1 e L2. Aqui outra vista, né, da mesma distribuição que eu falei anteriormente, aqui com um desenho bem mais elaborado para se entender então aqui. O hipotálamo, ele que vai influenciar através do tratos hipotálamo espinais, né, ou hipotálamos nuclear, vai até os núcleos de nervos cranianos que existem aqui no tronco encefálico, que vão para a músculo liso, cardíaco ou glândula, né? Então, essa porção aqui é do parasimpático e recebe informações do hipotálamo, tanto anterior quanto hipotálamo posterior, né? Então, aqui nós teremos, desse lado esquematizado aqui, o tronco simpático. Na verdade, esses gânglios, seja aqui os 3 cervicais, aproximadamente 2 a 3 cervicais, eles são mais afastados, né? Enquanto que os torácicos aqui, e L1 e L2,
eles estão mais unidos. Entre um gânglio e outro existem ramos interganglionares para formar a cadeia ou tronco simpático. Então, formado por ramos interganglionares. E aqui chegam as fibras pré-ganglionares, faz sinapse na pós-ganglionar, ou seja, ao nível do gânglio, ou não faz sinapse, e segue para o neurônio pós-ganglionar localizado em um gânglio pré-vertebral, seja aórtico, renal, celíaco, ou seja, mesentérico superior, o mesmo padrão, e mesentérico inferior, neurônio pré-ganglionar e neurônio pós-ganglionar. Lembrando que a acetilcolina está presente nas fibras colinérgicas no parasimpático, tanto pré quanto pós-ganglionar. Aqui desse lado, ó, pré-ganglionar, pós-ganglionar são fibras colinérgicas. E as fibras pós-ganglionares aqui em cor preta, pintado com linhas pretas, né? Nós temos aqui os neurônios, as vias adrenérgicas, ou seja, os neurônios adrenérgicos ou noradrenérgicos, né? Ainda tem como toda regra tem uma exceção, tem uma fibra pré-ganglionar que não se continua sem passar ela atravessa o gânglio, mas só vai fazer sinapse na própria glândula suprarrenal, então inervado diretamente por um neurônio colinérgico, né? Porque o pré-ganglionar do simpático ele é colinérgico, que vai estimular essa glândula a produzir suas secreções, seus hormônios, né? Aldosterona, por exemplo. Então aqui é o nível de glândula suprarrenal. Olha, por que suprarrenal? Porque ela está acima do rim que está aqui, ó, o rim aparece aqui. Essa inervação é exclusiva da suprarrenal, não é inervado pelo parasimpático, como se vê aqui no outro esquema aqui do lado. Então nós teremos tanto inervação simpática como parasimpática, o olho, as estruturas internas do olho de músculo liso, né, que fazem movimentos na pupila, abrindo e fechando a pupila, e fazendo a acomodação da lente ou cristalino internamente. Está em italiano aqui, né? Quem quiser treinar o italiano, conseguir enxergar aqui, está pequenininha a letra, né? Mas dá para ver occhio é olho em italiano, né? O italiano é uma língua muito próxima nossa, de origem latina, né? Do latim. E muito próximo, mas não fica muito complicado, como o espanhol para a gente entender. Glândulas salivares, olha a inervação mista aqui, né? Aumentando, diminuindo a produção de saliva, no caso da estimulação simpática, ou aumentando a produção de saliva na estimulação parasimpática. Na estimulação do simpático, produz broncodilatação, que é o nível de bronquíolos nos pulmões, né? Que é a árvore bronquial, aqui que nós vamos ter aula sobre o sistema respiratório, e aumentando a ventilação pulmonar. Na estimulação parasimpática ocorre a constricção ou estreitamento dos brônquios bronquíolos, então sob a atuação parasimpática. E quais são os nervos, então, do parasimpático que aparece aproveitando a imagem aqui, ó? No olho, o oculomotor com origem mesencefálica, né? Nas glândulas salivares, inclui dois nervos, o facial, o sétimo par, para as glândulas submandibular sublingual, que é representada por uma estrutura só, ou para a glândula parótida pelo nervo glossofaríngeo, olha só. Então, o neurônio pré-ganglionar longo, pós-ganglionar curto. Essas estruturas também com o neurônio pré-ganglionar curto no simpático e pós-ganglionar longo. Então, após as vias torácicas, aqui também incluindo o coração, também estimulação através dos nervos viscerais ou esplâncnicos, que pós-ganglionares, que chegam ao miocárdio, ou que chegam, na verdade, diretamente ao complexo estimulante do coração, todo aquele complexo excitocondutor, né? Aquelas células musculares modificadas como neurônios para a transmissão dos impulsos elétricos
estimulando os batimentos cardíacos pelo simpático ou diminuindo os batimentos bradicardíacos pelo parasimpático. Olha aqui com origem bulbar aqui, não é? Então, centros aqui vitais do funcionamento do coração, dos pulmões, estão localizados no bulbo, né? Também, não só relacionados à inervação da glândula parótida pelo glosso faríngeo. Então, novamente, aqui então temos as vísceras abdominais, fígado, glândulas, né? Inervação simpática, que também recebe estimulação parasimpática. Aqui está esquematizado o trato gastrointestinal, né? Ou seja, o estômago, os intestinos, que se seguem depois aqui, incluindo também as glândulas anexas, como o pâncreas, tanto estimulação simpática, através do tronco simpático, como estimulação do nervo vago ou vagal. Então, o vago, ele viaja a longas distâncias. O vago, ele atinge até aqui a porção proximal aqui do colo descendente, aqui no intestino grosso, mas o restante, o distal do intestino grosso, toda a inervação se faz pelo parasimpático sacral. Então, a colo sigmoide, o reto e o ânus, que tem estrutura de músculo liso, estimulação parasimpática. E a gente vai ver depois no quadro, resumidamente, todas essas atuações. Então, é comum ter informação, vocês verem conceitualmente que o parasimpático, ele age em situações de repouso, né? Então, ele age em situações de assimilação de nutrientes, tá? Ou de anabolismo, com a assimilação dos nutrientes pelos tecidos, pelas células. Já o simpático não, ele age em atuação de catabolismo, com queima de glicose, com ativação, com as atividades musculares mais exacerbadas ou mais excitadas. Os músculos, então, eles trabalham mais ativamente sob a atuação do simpático. E o simpático e o parasimpático inervam também os órgãos do sistema urinário, aqui representado pela bexiga, que os ureteres e a uretra. A bexiga urinária, então, ela precisa ser esvaziada, né? E através da contração do músculo liso, chamado músculo detrusor, sob a ação do parasimpático, com o relaxamento do esfíncter da uretra concomitantemente. Já o simpático, ele faz o relaxamento dessa musculatura da bexiga urinária, né? Então, aí a bexiga se enche conforme vai chegando a urina pelos ureteres direito e esquerdo, vai enchendo a bexiga até o ponto da micção, daquela sensação de ardência produzida pelo ato de urinar, né, obrigando a pessoa, então, a esvaziar sua bexiga. E, logicamente, essa contração, como eu falei, é involuntária, né? Mas que participam também a musculatura, às vezes a musculatura, músculo liso da própria parede da bexiga. A atuação na genitália, que o masculino aqui produz a ereção do pênis, aqui, ó, ereção do pênis, durante o ato sexual, sob atuação do parasimpático, então faz a ereção do pênis. No caso da mulher, também tem a ereção do clitóris, né, do sistema do tecido erétil feminino. E a liberação do sêmen, né, e no orgasmo, sob a atuação do simpático. Então, a ejaculação é papel do sistema nervoso simpático, enquanto que a ereção contrária é o movimento contrário e que antecede a ejaculação, a atuação do parasimpático. No caso do feminino, também a produção de secreções glandulares para facilitar o coito no parasimpático. Só um instantinho para tomar uma água.
aqui de uma maneira esquemática, aqui o sistema nervoso central, encéfalo, medula espinal em vista anterior, onde nós observamos telencéfalo, aqui internamente o diencéfalo, e aqui as estruturas do tronco cefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, né? Onde há emergência de vários nervos cranianos, sendo que o terceiro, o sétimo, o nono e o décimo pertencentes à divisão parasimpática. Aqui desse outro lado direito, aqui a divisão parasimpática, aqui é crânio sacral, aqui é o S2, S3, S4, divisão parasimpática, e o simpático restrito, ou seja, o neurônio, corpos de neurônios pré-ganglionares localizados no tronco cefálico ou na medula sacral, ou no simpático, na localização torácica da medula, na medula torácica, os segmentos torácicos da medula, e lombares também L1 e L2, o neurônio pré-ganglionar na coluna lateral, o corno lateral, sendo que nos segmentos parasimpáticos, corpos dos neurônios se localiza mais ao nível de coluna anterior de substância cinzenta. Então, a coluna lateral, exclusivamente na medula torácica, e coluna anterior na lombar. Depois, o neurônio pré-ganglionar se continua com o tronco simpático aqui, onde há a sinapse da maioria desses pré-ganglionares e prosseguem o seu trajeto aos órgãos efetores ou efetuadores. Então, de uma forma esquemática, aqui nós teremos aqui o tronco simpático representado por dois gânglios e os filetes de saída, ou seja, através de saída e chegada, né? Vias aferentes e eferentes passando através de sinapse nesse gânglio do simpático. Então, fala gânglio do sistema nervoso autônomo simpático, ou gânglio simpático, né? E os ramos interganglionares, aqui, por exemplo, se for medula cervical, chamados cervical superior, tem o cervical médio e o cervical inferior, né? E aqui observa-se que a medula, o nervo espinal saindo da medula através dos sulco antero e posterolateral da medula, de cada lado, isso, na verdade, né? Forma aqui o ramo posterior com o gânglio espinal, e aqui o ramo anterior, de onde saem, então, os neurônios, não só motores somáticos, como motores viscerais, ou eferentes viscerais, e constitui o tronco do nervo espinal, que é misto, porque aqui também passam as fibras aferentes, que formam esse gânglio, né? E depois a ramificação em ramo posterior e ramo anterior. O ramo anterior, logo a partir do tronco, logo na emergência da coluna vertebral, pelo forame vertebral, emite dois ramos aqui, que parece que, vamos ver mais detalhadamente também nesse mesmo esquema, o ramo chamado comunicante branco, ou seja, esse aqui do lado esquerdo, né, comunicante branco, onde o neurônio pré-ganglionar passa, né? E esse comunicante branco, ele então, se ele não fizer sinapse aqui ao nível do gânglio, né, ele continua-se com nervos esplâncnicos para um gânglio pré-vertebral. Gânglio pré-vertebral, que então vai ocorrer sinapse desse primeiro neurônio com o segundo neurônio, que é o pós-ganglionar, próximo à víscera, né? Então, um neurônio curto, com um axônio curto, né? Estimulando a contrair o intestino, né, na peristalse. Então, sob atuação, na verdade, do parasimpático, produz aumento da peristalse, e na atuação do simpático diminui a peristalse. Então, atua no tônus muscular do intestino, né? No caso do intestino aqui representado. Então, após a sinapse, esse neurônio pós-ganglionar pode seguir, inclusive, abaixo de onde entrou no ramo comunicante branco, pode seguir no mesmo nível, sair pelo mesmo nível para o neurônio pós-ganglionar e constituir um ramo comunicante cinzento, que é esse aqui também aqui do lado na imagem esquerda. Então, o branco aqui, depois o cinzento. Por que chamado branco e cinzento?
Porque o axônio aqui é mielinizado, predominantemente mielínico, e o cinzento é amielínico. E se continua seu trajeto via ramo anterior ou ventral do nervo espinal, né? Aí vai se dirigir ao órgão efetuador, pode ser um vaso lá na pele, por exemplo, subcutâneo, o vaso mais assim, ou o músculo eretor que tem nas estruturas cutâneas, aí subcutâneas melhor, né? Músculo eretor do pelo, que é músculo liso. Mas aí então tá vendo aqui a estrutura aqui, um vaso aqui também do lado, está sendo inervado por um neurônio pós-ganglionar após sinapse em um gânglio situado abaixo deste aqui. São 3 gânglios aqui representados no tronco simpático. Então pode ocorrer no mesmo nível, ou em níveis abaixo, ou em níveis acima. Esse neurônio pré-ganglionar pode viajar, você tem um trajeto maior ainda, e até chegar ao neurônio pós-ganglionar. E aí que a gente entende que quando vai secar um cadáver, que um corte sagital mediano faz a abertura do tórax, né, da região cervical, do crânio, região cervical, do tórax e também do abdômen, a gente observa todas as vísceras e essa ampla distribuição aqui a partir do tronco simpático e caminhando junto também pelo pescoço, descendo os nervos glossofaríngeo e nervo vago, que vai, especialmente o vago, se distribuir as vísceras torácicas e todas as vísceras abdominais, exceto as vísceras pélvicas, que também tem a sua inervação parasimpática aqui representada. Essas estruturas formando essas intrincadas ramificações, né, todas entremeadas, os chamados plexos. Então existe aqui, para citar, plexo esofágico, relacionado ao canal alimentar, não é? Plexo cardíaco, relacionado ao coração, plexo gástrico do coração, o plexo, gástrico, relacionado ao estômago, plexo hipogástrico, localizado abaixo, inclusive plexos pélvicos na cavidade pélvica, hipogástrico, que é abaixo do estômago, né? Então, vê-se a ampla distribuição desses plexos com os neurônios pós-ganglionares se distribuindo as vísceras aqui do trato gastrointestinal, aqui no exemplo, bem como as demais vísceras dos outros sistemas que estão localizados no abdômen e na pelve. Então, você observa nitidamente a cadeia simpática paravertebral, de onde tem também aparecem nervos intercostais aqui, só que os nervos intercostais são aqueles que fazem parte do sistema nervoso somático. Só para adiantar um pouco, né, uma observação, é que o sistema nervoso somático ele tem um neurônio motor superior, um motoneurônio superior, mas localizado, que se inicia no córtex cerebral ou outra estrutura subcortical, outro núcleo subcortical. E faz sinapse com o neurônio motor inferior na medula, saindo da medula, e vai constituir esses nervos intercostais que vai à musculatura estriada esquelética. Então, o sistema nervoso somático para a musculatura estriada esquelética não tem a ver, então, com o sistema nervoso autônomo. E aí a gente esquematicamente podemos ver que existe uma origem real e aparente desses mesmos nervos já comentados no ano passado, o óculo motor, terceiro par, onde está indicado aqui a sua origem no mesencéfalo, né? Neurônio pré-ganglionar, e a origem aqui também formando os neurônios motores somáticos que vão para essa musculatura, vão constituir a parte somática do nervo óculo-motor para essa musculatura extrínseca do olho, né? Quais são esses músculos? Inclui aqui também o da pálpebra superior, levantador da pálpebra superior, inervação pelo óculo motor, não é? Inclui, então, com exceção do oblíquo superior, que é inervado pelo troclear, que está aqui, olha a origem do troclear, né?
Esse em verde aqui é o nervo oculomotor para esses músculos extrínsecos do olho, que é estriado esquelético. Troclear também para o oblíquo superior, estriado esquelético. E está aqui o oblíquo superior, esse aqui, esse que passa aqui. E aqui está o levantador, foi seccionado, o levantador da pálpebra superior. O oblíquo inferior também pelo óculo motor, né, o oblíquo inferior. O reto lateral pelo óculo motor e o reto medial, o reto lateral pelo nervo abducente, que está seccionado, e o reto medial pelo nervo óculo motor. Então, reto inferior, reto superior, reto medial, óculo motor e mais o levantador da pálpebra superior, todos pelo óculo motor. Então aqui nós devemos enfatizar a importância do neurônio pré-ganglionar que se origina aqui dos núcleos chamados de um cientista Edinger Westphal, né, núcleos motores viscerais do terceiro par craniano. E o gânglio, que vai, onde ocorre a sinapse do neurônio pré-ganglionar do nervo óculo-motor, está localizado próximo aqui ao bulbo do olho, né? Aqui ao nível onde também está passando aqui o nervo óptico, certo? O nervo sensitivo principal, né, do olho aqui, o nervo óptico, sensorial ou sensitivo especial, né? Como diz a música lá da canção dos nervos cranianos, aferente ou sensitivo especial. Algumas estruturas dá para se ver a vizinhança dessa ramificação ampla aqui, tanto do óculo motor, da parte somática, como a parte parasimpática aqui, olha, que esse daqui é o gânglio específico aqui do simpático, que está em aumento maior aqui. Então as fibras aqui pré-ganglionares terminam fazendo sinapse, daqui saem fibras pós-ganglionares para o músculo ciliar e esfíncter da pupila, que a pupila, no caso da estimulação do óculo motor, vai sofrer a miose, que é o fechamento da pupila. E por estimulação também simpática, através do tronco simpático, produz a midríase, a abertura da pupila, para a entrada de maior luz pelas câmaras do olho, né, passando até chegar à retina. Bom, o gânglio. Os outros gânglios, os outros nervos, do sétimo par. O facial, ele tem origem, uma parte também da origem pontina e origem, uma parte mais alta aqui do bulbo. Então essa aqui é uma origem real, através de núcleos desse nervo craniano, substância cinzenta. Então sai aqui o neurônio pré-ganglionar, vai fazer sinapse, constituindo o nervo facial, que tem esse trajeto tortuoso dentro do osso temporal. Olha aqui, ó, parece aqui uma curva, uma curva, uma segunda curva, depois uma terceira curva, chamada de joelho do nervo facial, né? Depois sai aqui o nervo facial, está saindo aqui pelo forame estilomastoide, formando suas ramificações chamadas de nervos temporal, zigomático, bucal, mandibular e cervical, e mais o nervo auricular posterior, que está naquela canção dos nervos cranianos que eu mandei para vocês. E aí nós vemos também o outro gânglio aqui, inferiormente, também profundamente aqui, a mandíbula, é o gânglio submandibular. Esse gânglio aqui é chamado de esfenopalatino ou ptérigo-palatino. Esse gânglio aqui em verde, esfenopalatino ou ptérigo-palatino, superiormente. E esse aqui é o chamado gânglio submandibular, que vai, daqui parte também desse submandibular para as glândulas, sai o neurônio pós-ganglionar para a glândula submandibular ou sublingual. Aqui para sublingual, submandibular mais inferiormente, aqui onde está esse sombreado. Esse sombreado representa órgãos vistos profundamente. E aqui do gânglio esfenopalatino ou ptérigo-palatino, temos a saída de um neurônio pós-ganglionar para a glândula lacrimal e pelas glândulas das vias aéreas superiores aqui da mucosa nasal,
certo? Da cavidade nasal. Então são glândulas de secreção, produz muco, partindo também fibras pós-ganglionares para estimular a secreção. E vai também estimular a produção de lágrima, da glândula lacrimal, não representada aqui, profundamente ao músculo orbicular do olho. Então, um destaque, então, se faz aqui ao nervo facial, olha só, passando pelo forame estilo mastoide, primeiro pelo meato acústico interno, juntamente com o nervo vestíbulo coclear, tá certo? Então, o nervo facial, especialmente o intermédio, com as fibras eferentes viscerais, além de aferentes viscerais, constituindo-se intermédio, e o restante é o nervo facial, que é motor somático, né? Então, constituindo aqui, de onde passa aqui, forma o neurônio pré-ganglionar, atravessa aqui o genículo, ou gânglio geniculado do nervo facial, que é sensitivo ou sensorial. Aqui passa a fibra pré-ganglionar, após meato acústico interno, e vai atingir aqui internamente no crânio, vai aqui na base do crânio, aqui na região, na fossa pterigo-palatina, onde tem o gânglio do mesmo nome aqui. Esse pré-ganglionar faz sinapse com pós-ganglionar, aí continua seu trajeto, inclusive recebendo contribuições aqui até do nervo trigêmeo, que é sensorial aqui, o nervo maxilar do nervo trigêmeo, né? Manda enviar contribuições aqui, não significa que ele faça sinapse aqui, não é isso. As fibras aferentes trigeminais seguem para fazer sinapse no gânglio trigeminal. Observa-se aqui a artéria carótida interna e sua relação com esse plexo também, tanto pelo glossofaríngeo, né, como pelo vago, que também leva artéria, vasos que vão para a parede das artérias, glossofaríngeo aqui no caso, e aqui essa estrutura sinuosa aqui é o sifão carotídeo, da carótida interna, a artéria carótida interna está aqui bem representada, não é? Bom, então continuaremos aqui a observar agora além do glossofaríngeo, que é esse aqui, que vai se distribuir também a região aqui dos receptores localizados na aorta, no início aqui na artéria aorta, e a artéria carótidas, onde tem receptores para pressão, né, que passa, então, para o controle da pressão, vai seguir até as vias, recebe as informações aqui dos neurônios pós-ganglionares do glossofaríngeo, que está aqui um pouquinho em vista, esse aqui é o glossofaríngeo, esse aqui, que tem dois gânglios que não fazem parte do sistema nervoso autônomo, que são gânglios sensitivos, superior e inferior, e o vago também com dois gânglios sensitivos, superior e inferior. Esses gânglios aqui estão localizados na passagem pelo crânio, aqui no forame jugular, tá certo? Nessa abertura aqui do crânio, que é o forame jugular. Então aqui, no destaque da inervação dos órgãos torácicos abdominais, nós temos a inervação do nervo vago aqui, as fibras eferentes viscerais seguem aqui, descem, forma aqueles plexos esofágico, plexo também pulmonar, ao nível do ilho do pulmão, e plexo próximo aqui ao nível da base do coração, para se distribuir a musculatura cardíaca, forma plexo cardíaco. E plexos aórticos também se seguem para em direção à artéria aorta, e as demais vísceras vizinhas aqui, os rins, né? Então, existe o gânglio aórtico renal, o gânglio celíaco, que acompanha a artéria celíaca, que vai se ramificar as estruturas do trato gastrointestinal, né? Inclusive o baço, através da artéria lienal, que vai para o baço também, inervação, tudo pelo nervo vago. Essas vísceras aqui apresentadas, aqui o pâncreas também aparece, e seccionado uma parte do intestino grosso, que recebe a estimulação vagal também, através dos gânglios mesentérico superior e mesentérico inferior, aqui não são visíveis nesta imagem. Então, como eu prometi, falar aqui uma forma de uma tabela
fica mais fácil da gente consultar quando houver necessidade, quando o indivíduo apresentar um caso de que tiver midríase de um olho e miose de outro olho. Há um desequilíbrio, porque a midríase ocorre concomitantemente, os movimentos da pupila são concomitantes no olho direito e no olho esquerdo. O oposto da midríase é a miose. Então, midríase o simpático, miose o parasimpático. Então, fecha a pupila. Na musculatura ciliar, o relaxamento do músculo ciliar, sistema simpático, e no parasimpático, a contração dessa musculatura ciliar. Né? Faz acomodação visual pelas mudanças lá no cristalino, na lente, né? Naquela lente biconvexa que existe internamente no bulbo do olho. E no trato gastrointestinal, atua nos vasos, vaso constrigindo, ou simpático, ou estimulação de produção de enzimas, secreção parasimpático. Então, durante a digestão, o indivíduo está em repouso, tem que haver essa produção de suco gástrico, por exemplo, né? Pelo parasimpático. E as glândulas sudoríferas, né? Maior atividade sudorese, o indivíduo está, por exemplo, tomou um susto, ou ele está uma atividade cerebral intensa, ou ele vai se preparar para fazer uma corrida, uma atividade física de alto impacto, aumenta a sudorese, o suor é produzido copiosamente, né, na pessoa, e não tem atuação nenhuma pelo parasimpático. Então, no coração, a taquicardia é o simpático, a bradicardia, o parasimpático. Os vasos abdominais, então, eles podem sofre uma constricção, estreitamento no simpático, e nenhuma atuação do parasimpático, ou seja, não há necessidade de ter uma inervação parasimpática nos vasos abdominais. Na atuação do simpático, o indivíduo está preparado para correr, a musculatura estriado-esquelética dos membros inferiores tem que ter uma vasodilatação nessa musculatura, né, para ter uma melhor atuação metabólica dos músculos, uma contração mais eficiente. Então, o sistema nervoso simpático. O indivíduo no epitélio, por exemplo, o indivíduo fica pálido na atuação do simpático. Então, constricção de capilares e vasos, e arteríolas e vênulas. E nenhuma vasodilatação das vênulas e vasoconstricção das arteríolas, né? O indivíduo fica pálido. Nenhuma atuação do parasimpático nos vasos localizados na derme. Brônquio sofre uma dilatação, ou seja, broncodilatação, aumentando a ventilação pulmonar. Então, o indivíduo, ele se prepara, ele está correndo, precisa ter uma atuação maior, ou durante o ato sexual também uma broncodilatação, quando ocorre o orgasmo, né? Então, aumenta-se a frequência respiratória. E uma constricção no parasimpático aqui. Então, o indivíduo está em repouso. Então, o pênis que era ereto, por exemplo, se torna flácido. E nos vasos brônquicos também ocorre constricção ou nenhuma atuação, respectivamente, simpático e parasimpático. Então, continuando aqui no tubo digestório, nós temos diminuição de tônus e peristalse no simpático, mais aumento de tônus e peristalse no parasimpático. Nos esfíncteres do tubo digestório, aumento do tônus no simpático, relaxamento do parasimpático. No fígado, liberação da glicose no sangue, logicamente, né? Então, aqui o glicogênio passa a ser convertido em glicose sob a atuação do simpático. Essa glicose tem que ser dirigida também ao encéfalo, né, para melhorar o funcionamento cerebral em atividades cerebrais mais intensas sob a atuação do simpático. Nenhuma atuação no parasimpático, então muitas vezes o parasimpático se silencia, quando fala nenhuma ele está silencioso, não existe estimulação desses órgãos. Só a excitação do parasimpático ao nível de musculatura da bexiga, né?
Então, excitação e inibição no simpático e excitação no parasimpático. Então, no parasimpático ocorre o quê? A micção, contração da parede, parede muscular da bexiga. O esfíncter urinário excita-se também, contrai ou inibe, relaxa aqui, respectivamente no simpático e no parasimpático. A ejaculação, eliminação do sêmen no simpático, no pênis, e a ereção no parasimpático. Né? Então, a atividade de ereção está ligada mais ao parasimpático, lógico, né? Com a vasodilatação das veias do pênis. Logicamente, as veias as artérias que chegam ao pênis também aumentam da irrigação arterial do pênis para produzir a ereção. Depois, na ejaculação, diminuição da irrigação arterial e vasodilatação das veias para poder ser as vias de retorno para o coração, através das veias. Atividade mental, como eu falei anteriormente, aumenta, como agora estou fazendo nessa atividade de aula, e vocês também na atividade de atenção, em que há uma maior oxigenação cerebral necessária para que vocês possam entender o que eu estou falando de uma forma mais eficiente, tendo aprendizado, e memória também, que é fundamental para essa aula aqui, né? Nenhuma atuação do parasimpático, ele fica silencioso aqui também no metabolismo. Já o metabolismo aumenta, então o catabolismo é típico do simpático e o anabolismo é típico do parasimpático, né? Então, assimilação é anabolismo, assimilação de nutrientes. Estimulação das glândulas suprarrenais, como nós vimos, pelo neurônio pré-ganglionar, que passa pelo tronco simpático e chega diretamente à glândula suprarrenal, as glândulas suprarrenais, sob a atuação do simpático, e nenhuma inervação parasimpática. Consultem, por favor, essa tabela ou em outras tabelas na internet. Professor Felipe Barros, embora eles tenham as terminologias típicas dele, pode fugir um pouco a terminologia anatômica oficial, é um professor bastante interativo, com aulas em vídeo do YouTube, muito boas aulas dele. Tem vários outros com aulas muito boas, não vou dizer que são perfeitas, como a minha também, minha aula não é perfeita, e provavelmente devido às minhas limitações humanas, né? De todos nós. Aí, por favor, gente, pega esse vídeo, assista no YouTube, está em inglês, não vou pedir que traduzam, mas a tradução foi feita uma adaptação dessa canção dos nervos cranianos, e aqui nós já estamos já estamos o horário já avançado, né? Vocês já estão um pouco cansados, provavelmente, nossa atividade cerebral intensa, então vou ser bastante sucinto aqui, e essa música aqui vai terminar toda essa aula que eu falei para vocês, incluindo aqui os nervos cranianos. Ao nervo fatório, primeiro par, né? Então segue essa sequência: o óculo motor, terceiro par, quarto par troclear, a sua distribuição, né? Quinto par o trigêmeo, sexto par abducente, o sétimo par o facial, o oitavo par o vestíbulo coclear, o nono par o glossofaríngeo, o décimo par o vago, o acessório, décimo primeiro par, né? Ou espinal, e aí as palavras finais: se foi tão difícil, isto é o meu pior, tu vais ter que me perdoar. Agora já é tarde, mas antes de irardes, eu te amo até o final. Grava bem no teu coração esta bela canção de memorização. Os nervos cranianos na prova entrarão numa bela sinfonia. Sinfonia, pode ser uma sanfonia, se for tocar uma sanfona, né? Valeu o trocadilho, né, gente? Para relaxar um pouquinho. Um abraço, fiquem com Deus e até as próximas aulas. Se Deus quiser, estaremos aí a todo vapor, jamais descansados. Deus abençoe. Tchau.